Eu começo a escola bíblica de hoje com uma pergunta para você. Por que Deus permite o sofrimento? Esse é o terceiro encontro essa semana e a gente junto aqui trabalhando esse tema tão importante para nós, questionando os porquês da vida, as lutas, os desafios que todos nós temos, né? E aqui na temporada que nós estamos estudando, aqui o sentido especial de cada semana, trazendo para você verdades para o tempo do fim, eu quero apresentar um material muito especial para você, que você pode adquirir gratuitamente aqui na Novo Tempo, através do Escola Bíblica e do Departamento Escola Bíblica também. Cada temporada um material novo para você e essa semana estamos estudando o Deus que muitas vezes não parece presente, mas está ao nosso lado. Tenha certeza disso. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais sobre esse material e sobre o estudo de hoje, entendendo o Deus que muitas vezes não é claro, mas sempre está ao nosso lado. Até daqui a pouquinho, eu espero você. Nós estamos juntos ao vivo aqui na temporada Verdades para o Tempo do Fim. Estamos apenas começando essa temporada que tem o objetivo de trazer mensagens para nós nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E por isso a gente tem oferecido para você um material muito especial. Para você que está chegando agora pela primeira vez, para você que está acostumado a já acompanhar a gente, nessa quarta-feira estamos ao vivo, no meio da semana, e nada melhor do que a gente receber coisas boas, notícias boas e bons materiais também, tá bom? Aqui na Novo Tempo, a gente em cada temporada tem o objetivo, dentro do programa Escola Bíblica, de apresentar novos materiais. A gente pega esse material e a gente estuda esse material. Por isso que é importante você ter junto com você. E a gente fez algo diferente essa temporada. A temporada anterior a gente ofereceu para você um DVD e nessa a gente está oferecendo um material que pode ser que você já tenha ou não tenha ainda. Então você pode entrar em contato para que você possa acompanhar, fazer suas anotações em cada tema que a gente tem abordado aqui, tá bom? Semana passada foi o nosso primeiro tema da temporada. Nós falamos sobre verdades para um mundo assustado. E essa semana a gente está apresentando para você uma outra temática também. Vou até mostrar para você aqui a página, a introdução da temática dessa semana, onde Deus está quando as tragédias acontecem. Essa é uma pergunta que todos têm, né? Por que Deus permite o sofrimento? Por que a gente sofre? Falamos um pouco sobre isso ontem, hoje a gente vai entrar em outros aspectos também, mas não se esqueça que Deus está sempre ao nosso lado. A gente vai orar agora e eu quero lembrar que enquanto o programa está passando, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone ou pelo WhatsApp dizendo que você quer receber esse material gratuito aí na sua casa também, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque estamos aqui dispostos a abrir o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, estudarmos a Tua palavra. Nem mesmo nós sabemos exatamente qual é a nossa necessidade, mas o Senhor sabe. Então, por misericórdia, nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos ensine e nos ajude a praticarmos os ensinos aqui estudados. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero incentivar você hoje, aproveitar essa quarta-feira, incentivar você a interagir com a gente, tá bom? Então, vai mandando o seu abraço, vai fazendo a sua pergunta, o seu questionamento, divulgando, compartilhando. E durante o programa, eu quero aproveitar e mandar aqueles abraços sempre que possível aqui, tá bom? Ou quem sabe apresentar o seu questionamento, a sua dúvida também, tá bom? Para a maioria dos ateus, das pessoas que não creem em Deus, a resposta por que Deus permite o sofrimento, ela é muito óbvia, né? Eles dizem o seguinte, olha, Deus não permite o sofrimento porque Deus não existe. Tudo acontece de bom e de ruim na vida das pessoas por responsabilidade delas mesmas. É assim que aqueles que não creem na existência de Deus, basicamente apontam a realidade do que acontece, né? Se acontece é porque a pessoa mereceu, ela fez a parte dela, se ela teve uma consequência trágica, quem sabe ela teve uma atitude incoerente com a vida, com os propósitos da existência, aí vai.
Deus não se esquece de ninguém. É isso que nós estudamos ontem. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais e entender que Deus nem sempre Ele é claro conosco, nem sempre Ele vai aparecer para você, nem sempre você vai ouvir a voz de Deus falando no seu ouvido, você vai sentir o abraço de Deus visivelmente, mas a gente pode confiar que Deus está conduzindo todas as coisas. Depois que Lúcifer se rebelou, acabou a harmonia do universo, uma harmonia que era perfeita até então. Então surge a pergunta, né? Por que existe o mal? Por que Lúcifer se rebelou? Por que Deus permitiu isso? Por que hoje a gente tem que colher as consequências do mal? E eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho em cima dessa questão do mal, do pecado. E para isso eu quero apresentar um texto para você. Raramente eu cito essa autora, que é uma mulher, creio ser muito usada por Deus. Eventualmente a gente vai trazer alguns textos dela aqui. Ellen White, o livro Grande Conflito. Vale a pena você estudar esse livro, pesquisar, adquirir esse material. Olha o que diz sobre a questão do mal, do pecado. Quero ler para você aqui, diz assim: é impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar razão à sua existência. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar uma causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Então não há como a gente justificar e explicar o pecado. Agora, se a gente substituir a palavra pecado por mal, a gente poderia dizer a mesma coisa, né? Mais ou menos assim, que é impossível explicar a origem do mal. Como é impossível explicar a origem do pecado, é impossível explicar a origem do mal. O mal é misterioso, é inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Não existe desculpa para o mal. Se para ele a gente pudesse encontrar uma desculpa ou mostrar a causa do mal, a existência pelo qual ele existe de fato deixaria de ser mal. E eu quero fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho comigo. Então, como é que surgiu esse desejo pelo afastamento de Deus e por que Deus permitiu? O mal, na verdade, é o se afastar de Deus. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em outras temporadas. A gente se afasta de Deus, a gente peca. A gente se afasta de Deus, é o mal que está dentro de nós. Nós não sabemos muitos detalhes. Talvez seja essa a razão porque a Bíblia chama de o mistério da iniquidade, porque o mal, o pecado é um intruso. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, é o primeiro texto que a gente vai ler hoje aqui, tá? Diz assim: porque já o mistério da injustiça, ou em outra versão diz assim, porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Um mistério, a iniquidade, o pecado. A gente não entende a razão profundamente, né? Muita gente ainda questiona, a gente questiona, o cristão questiona, não é só o ateu, não. Por que a gente está vivendo esse momento mal? A Bíblia não explica a origem do mal, mas ela explica as consequências, o que gerou de fato, o que resultou nesse mal que surgiu no coração de Lúcifer. Eu quero apresentar mais algo para você aqui, que diz o seguinte: por que Deus continuou com o plano da criação, mesmo sabendo que o ser humano iria se rebelar? A gente poderia se perguntar, né? Deus sabia que o homem ia cair, a própria Bíblia diz, já mencionamos sobre isso, que o pecado é algo que Deus já sabia do plano da redenção, porque Ele sabia que o pecado aconteceria, então por que Deus permitiu? Já pensou sobre isso? Você já se questionou? Já questionou a Deus? Não é por que Deus criou Lúcifer então? Por que Ele criou os anjos? Por que Ele criou essa terra sabendo que iria acontecer o que está acontecendo hoje? Deus poderia ter forçado, né, os súditos, os seus filhos, as suas criaturas, como você preferir, ou forçar eles a fazerem o que Ele quisesse, ou nos forçar,
ou poderia desgastar, fazendo com que a cobrança dele exigisse deles ou de nós algo que ele quisesse, como um brinquedo, né? Forçando, ou como um escravo, ou como um marionete, né? Se ele tivesse agido dessa maneira, a gente não compreenderia o amor de Deus. Deus provaria apenas uma coisa, que ele queria robôs, mas ele não quer robôs. Ele deu liberdade de escolha. E esse é o ponto, quando a gente começa a falar no mal hoje, é fruto de algo que Deus escolheu, que é exatamente a questão da liberdade que Deus dá. Você é pai, você é mãe, não sei, de repente a maioria é. Alguns não são, pretendem ser um dia, ou não pretendem, não sei. Mas quem é pai e mãe, eu acho que vai entender melhor essa pergunta aqui. Por que você escolheu ter filho, ou filha, ou filhos? Sabendo que eles poderiam escolher um caminho mau. Porque você sabe, nesse mundo, né, eu sou pastor, e daí eu sou pastor, tenho 2 meninos, quem garante o futuro dos meus meninos? Porque eu sou pastor, os meus meninos vão andar direitinho? Eu não posso garantir isso nunca. É uma questão do quê? Da liberdade que eles têm, do livre-arbítrio, da escolha deles. Mas eu pergunto para você de novo, por que você escolheu ter filhos? Ou quem sabe foi até uma fatalidade que você engravidou sem desejar, mas hoje você vê o seu filho com bons olhos. Por amor você escolheu ter os seus filhos, eu tenho certeza disso. E foi por isso que Deus criou o ser humano. Ele sabia que o ser humano iria errar, mas mesmo assim por amor. Eu já fiz esse questionamento, já apresentei em outro momento aqui, eu volto a apresentar para você. Você sabe que o seu filho vai morrer um dia, não sabe? Então por que você escolheu ter o seu filho? Não é maldade da sua parte? Não seria maldade da minha parte escolher ter um filho sabendo que no final da vida ele vai sofrer, vai ficar idoso, ou pode ser assassinado, ou pode ter uma doença grave? E aí? Nós sabemos que um dia ele vai morrer, se Jesus não voltar até lá, assim nós acreditamos. Mas é por amor, e por amor Deus escolheu criar o ser humano e dar a liberdade para o ser humano escolher fugir dos caminhos dele. Então, fora da realidade do livre-arbítrio, quando a gente fala em liberdade, esse livre-arbítrio que Deus concede a todas as criaturas inteligentes, que somos nós, seres humanos, não há outra razão para a queda de Lúcifer. Se não fosse o livre-arbítrio, Lúcifer não teria caído. Muito bem, Deus colocaria um chip no coração de Lúcifer, no meu, no seu, no Adão e Eva, e todo mundo seguiria direitinho os caminhos dele, amaria ele. Ele poderia dizer o seguinte: a partir de hoje vocês vão me amar para sempre. Mas são as escolhas que nós fazemos que resultaram no mal, e não é Deus que gerou isso. Eu quero ler um texto para a gente dar uma pausa aqui, você vai pensando um pouquinho no que a gente está falando, né? A liberdade que Deus dá é que proporciona a escolha. Antes de ler, eu estava até pensando aqui, né? Nesse momento, se você é casado, se você tem uma namorada, um namorado ali, e você viaja, não adianta você prender a pessoa. Não adianta você exigir que a pessoa não traia você, porque ela está distante de você. É justamente a liberdade que você dá, que a gente dá para as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem com que elas escolham amar pela confiança, porque entendem que há uma dedicação a essa pessoa. Então a liberdade ela faz parte do amor. Jó 34, verso 10. Olha o que diz Jó 34, 10. Diz assim: portanto vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Deus não é mentiroso. Deus não nega o bem aos seus filhos. Deus, como diz o texto, está longe de Deus cometer perversidade. Se existe um Deus, como existe um Deus, Deus não gerou o mal, Deus não pratica o mal. Satanás, diz a Bíblia, ele tomou de Deus o direito de governar. A gente pode ler isso em Gênesis capítulo 3. Diz assim que ele adquiriu o direito de governar esse mundo, por isso que o mundo está assim.
Porque o ser humano colocou nas mãos de Lúcifer a liberdade dele gerenciar esse mundo, quando o ser humano escolheu desobedecer a Deus. E a gente está vendo as consequências disso tudo. Eu vou dar uma pausa agora, a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse aspecto. Daqui a pouquinho eu volto com você, com a sua participação. Tem sua dúvida, tem sua pergunta, seu questionamento, entre em contato com a gente. Por que é que o mal faz parte da história desse mundo? E a Bíblia vai respondendo aos poucos para a gente aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Até já. Já voltamos com o programa Escola Bíblica. Essa semana a gente está trabalhando um pouquinho um tema que é justamente onde está Deus em meio ao sofrimento. A gente falou no bloco anterior um pouquinho aqui sobre a questão do mal, o quanto muitas vezes a gente não entende que hoje nós sofremos a consequência de um dia termos entregue, os nossos pais, os nossos antecessores terem entregue nas mãos de Satanás esse mundo, por isso que gerou esse sofrimento, né? A própria Bíblia diz o seguinte, vamos tentar analisar hoje um pouco a realidade que a gente vive. A Bíblia diz assim que até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus e os que amam a Deus, cada um vai sofrer as consequências das escolhas. Não é que Deus lança uma praga, uma maldição sobre o ser humano, ou lançou a partir de Adão e Eva uma maldição, um peso, uma carga negativa, não é isso. Quando a Bíblia fala sobre a consequência nos descendentes, e assim foi com Adão e Eva também, é que quando nós erramos, quando nós temos uma vida desequilibrada, isso vai gerar uma consequência muito negativa nos nossos filhos. É natural, é a consequência. Eu sou um homem que vive na embriaguez, os meus filhos vão crescer num ambiente difícil. E se não houver uma mudança, se não for uma conversão do coração, os netos vão viver um ambiente difícil também, e aí a consequência é natural. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles erraram, o pecado entrou de fato aqui, e hoje nós estamos colhendo a consequência dos nossos pais, das escolhas dos nossos pais. O mundo foi entregue ao mal. E antes da gente falar um pouco mais sobre isso, eu tenho alguns abraços aqui. Tem algumas pessoas que estão entrando em contato e sempre que a gente pode, a gente manda os abraços aqui. A Lígia Melo, uma jovem aqui, dizendo, olá, pastor Fábio, gosto muito de vocês, amo o programa, aprendo muito. E ela faz uma pergunta aqui relacionada a outro tema, mas na hora certa a gente vai responder para você. Combinado, Lígia? Ela mandou para a gente não esquece não, tá bom? Temos aqui também a... Vamos pegar o nome dela, que o Instagram não está no nome da pessoa. Mas vamos lá, Estrelinha tal, o nome dela é mais ou menos isso, está amando o programa, do estudo bíblico, agradece, obrigado também. Socorro Souza, é o nome dela, diz assim, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Mais um recado, a Jaqueline está pedindo para mandar um abraço para a avó dela, a Dininha, que não perde um programa também. Um abraço então, Jaqueline, para você, para sua avó Dininha e para todo mundo que está acompanhando em todos os cantos do Brasil. E do mundo também. Se você estiver acompanhando de outro lugar, fora do Brasil, eu quero aproveitar em outro momento e mandar um abraço para você também. Deixa eu dizer um recado, antes da gente continuar a temática aqui. Essa semana e semana que vem são 2 semanas que antecedem a festa, diríamos assim, o encontro, a celebração dos 15 anos do programa Anjos da Esperança, que vai ser dia 29 agora de maio, tá? No sábado, e você tem visto aí as informações sobre isso. Então hoje, quarta-feira, para você que está assistindo o programa ao vivo, 9h30 da noite, nós teremos um anjo especial hoje, tá? Programa Anjos da Esperança Especial. Então, terminando o programa, vai passar o Bom de Bíblia, e depois do Bom de Bíblia, tem Anjos da Esperança Especial para você que está assistindo o programa ao vivo, tá bom? E vamos continuar falando sobre a questão do mal. Nós mencionamos, encerrando o bloco, que o mundo foi entregue ao mal, e a gente pode ver isso, né, está nas mãos de Satanás hoje, por isso tanta maldade. 1 João 5, verso 19, nós vamos a alguns textos aqui, deixa eu encontrar para você. 1 João 5, 19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Né? Por que a gente vê tanto sofrimento? Por que a gente vê coronavírus? Por que a gente vê filhos assassinando pais? E aí vai, a gente poderia citar muitas coisas aqui, porque o mundo hoje está nas mãos do inimigo.
E eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de estar nas mãos do inimigo e Deus ali. Apocalipse 12, 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, e aí é Lúcifer, né, que caiu do céu, que foi expulso do céu, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por isso a gente tem vivido isso, né? E a escolha errada, tanto de Lúcifer, quanto a escolha de Adão e Eva, tiveram consequências. O fato é que o mal existe, independentemente das origens cósmicas, né, desse conflito, ele também está sendo disputado aqui na Terra. E a partir daí, nós estamos num mundo de um grande conflito. E por que a gente não consegue ver uma mudança de fato, né? Por que a gente não consegue ver o bem prevalecendo nesse mundo? A essência da compreensão do porquê o mal domina é justamente essa. Então, entenda uma coisa, para você que está estudando pela primeira vez esse tema, muita gente domina esse tema, entende, já leu, estudou, conhece, alguns estão relembrando, mas entenda uma coisa, o mal só permanece por uma questão chamada grande conflito, conflito cósmico, de uma escolha errada que o ser humano fez no início. E a primeira questão, por que o mal prevalece, eu quero apresentar para você, porque nós somos limitados. Imagina você se você pudesse orientar o seu filho a não tomar uma atitude que você sabe que vai ser ruim para ele, que vai gerar desgraça, morte, sofrimento. Então, de repente, ele não sofreria as consequências, mas nós somos limitados. Primeiro, nós somos limitados contra nós mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos controlar a gente, quanto mais as pessoas. Então, como a gente não se controla e não controla os outros, o mal impera. E as escolhas, a liberdade impera. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você aqui, para a gente pensar. Muita gente diz assim, olha, a sociedade vai mudar, o ser humano é capaz, o ser humano vai solucionar. E aí grupos religiosos, políticos, acreditam que o ser humano é que vai dar o ponto inicial para uma mudança da sociedade, do coração das pessoas. Não adianta, nós somos limitados e nós não podemos mudar o coração de ninguém. E tem outra coisa, nós limitamos a Deus, o ser humano limitou a Deus. Como assim? Basicamente nós não permitimos que Deus haja. Como que nós não permitimos que Deus haja? Deus gostaria de fazer a diferença completamente nesse mundo. Ele fazia a diferença. No início, Ele é que coordenava esse mundo, Ele que tomava conta desse mundo. Mas nós limitamos a Deus em que sentido? A partir do momento que inconscientemente, conscientemente, seja como for, o ser humano coloca nas mãos de Lúcifer o domínio desse mundo, é como se o ser humano estivesse dizendo assim para Deus, olha, você não é mais o dono, você não é mais nosso chefe, nós não te escolhemos e a partir de agora você fica no seu canto. E Lúcifer poderia argumentar com Deus dizendo assim, olha, esse mundo é meu, eles entregaram nas minhas mãos e você não vai agir. E Deus, Ele respeita a infeliz escolha do ser humano. Nós, muitas vezes, pela escolha lá no início, limitamos a Deus. E Deus, Ele bate na porta, bate no coração, mas Ele tem os seus limites, onde Ele pode ou não pode agir. Mais uma questão que eu quero trazer para você, mais um ponto aqui. Além de nós limitarmos a Deus, nós não escolhemos pelos outros, né? Como eu falei aqui, já mencionei por alto. O ser humano tem a liberdade, nós somos limitados, nós limitamos a Deus e nós não podemos escolher por ninguém também. Por isso, essa é a realidade de um mundo que a gente vive, um mundo cruel, um mundo onde o ser humano, Lúcifer, por uma infelicidade que não é explicada, chamada pecado, chamado mal, prevalece até hoje. Mas não se esqueça que um dia tudo isso vai acabar, a gente vai trabalhar um pouco mais isso amanhã. Deus não gerou o mal, Deus não pratica o mal, Deus é amor e Ele gostaria de trabalhar muito mais em nós, no nosso coração. Permita que Deus haja.
E Ele pode ainda assim, mesmo nesse mundo que é dominado pelo mal, por Lúcifer, fazer a diferença na sua vida também. Nós vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, acreditando que ainda assim Deus pode agir em nós. Vamos orar? Que Deus te abençoe. Senhor, sabemos que infelizmente tivemos escolhas erradas ao longo da nossa vida, a partir da própria escolha de Lúcifer, de Adão e Eva e nós mesmos, impedimos profundamente a sua ação, mas age em nós, esteja ao nosso lado, cuide de nós, não permita que o chamado príncipe desse mundo, Satanás, direcione a nossa vida, da nossa família também. E que um dia, muito em breve, o Senhor domine definitivamente a nossa vida, o nosso coração e o universo também. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.